Um dos problemas que se observa nas lavouras é uma confusão que há entre a definição dos estádios fenológicos. E é preciso que, quando mais que um técnico vai para uma lavoura, ou quando diferentes professores e palestrantes falam sobre o tema, que eles tenham uma mesma linguagem. Por isso que existem os estádios fenológicos, as fases, definidas por pesquisadores. Eu sigo uma escala que é do professor Ritchie, por muitos considerado o patrono da sojicultura americana, Hanway, Thompson e Benson, que eles publicaram em 1982 e revisaram em 1985. Existia uma escala fenológica de soja anterior, que era de Fehr e Cavines, em 1977. E o professor Ritchie e colaboradores aperfeiçoaram. Nessa escala, que é muito mais simples, o estádio V0 é quando a semente é colocada no solo. Porque a partir daí, ela não será mais igual. Ela vai absorver água, ela vai inchar, ela vai com a embebição e inicia o processo metabólico da germinação. Quando os dois cotilédonos estiverem emergidos e completamente abertos, nós temos estágio vegetativo e emergência. Quando formar o primeiro par de folhas, portanto já tem dois nó, o nó do cotilédono e esse primeiro nó do par de folhas, nós temos o estádio VC, que o Fehr e Cavines antigamente definiam como V1. E quando estiver completamente aberto o primeiro trifólio, ou seja, os folíolos não mais se encostam, nós temos o V1, com 2 trifólios V2, com 3 trifólios V3, com 4 trifólios V5, V4 e com 5 trifólios nós temos o V5. Esses são os estádios fenológicos vegetativos. Quando 50% mais uma das plantas já tiver pelo menos um nó com flor, independente do número de folhas e de trifólios, nós temos o início da floração, R1. Quando 50% mais uma das plantas amostradas já tiver pelo menos flores e mais que um nó, nós temos a floração plena, R2. A partir daí, nós temos o estádio R3, quando 50% mais uma das plantas tiver pelo menos um nó já com legumes ou vagens. E quando tiver mais que um nó com vagens, nós temos o R4. O R5 se caracteriza pela formação de grãos. Aqui começa a formar os grãos dentro do legume. Você vai ter 1, 2, 3, 4 ou 5 grãos, inclusive subdividido entre R5.0 até R5.5. O R5.5, nós temos ainda 85% de água no grão, apenas 15% de matéria seca. E aí começa então o estádio de enchimento de grão, que é o R6, que os americanos também chamam de estádio de grão verde. É quando esse grão agora começa a encher, ou seja, começa a acumular óleo, proteína, carboidratos, o teor de umidade vai caindo, o teor de matéria seca vai aumentando. E quando tiver já praticamente um terço dos nós, já as vagens amarelas, a folha senescente e já caída, nós temos a maturação fisiológica. No entanto, a umidade ainda é alta, porque nós temos inclusive vagens com grãos ainda se formando. Aqui a umidade está em torno de 40% a 45%. No estádio L8, todos os nós já têm a folha senescente caída, as vagens já amarelas, na maioria dos cultivares, ou brancas, mas ainda não é o ponto de colheita, que é o L8, porque a umidade ainda está acima de 20%. Ainda precisamos esperar de 7 a 10 dias, dependendo das condições climáticas, para podermos entrar com a máquina, que alguns autores então chamam de R9. Essa é a escala que eu sigo, muito mais simples,
E é preciso que todos que trabalhem com o redutor, de preferência, usem a mesma escala fenológica.